Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo aqui do canal. Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre as irmãs Fox e também vou gravar este vídeo. Hoje é dia 14 de março de 2025, vou publicar no dia 31 de março de 2025 por um motivo e vocês vão compreender. Então fica aqui meu convite para que se junte ao canal, para que juntos possamos estudar e compreender um pouco sobre a doutrina espírita e trazer através desses conhecimentos a nossa melhoria espiritual. Pessoal, vou falar hoje um pouco sobre o caso aqui das irmãs Fox. É algo bem interessante, eu gosto bastante de estudar sobre este assunto, então vou gravar este vídeo para compartilhar com vocês alguns acontecimentos, pois as irmãs Fox e os fenômenos de Hydesville, ele é considerado um marco inicial da doutrina espírita, pois foi daí que as coisas começaram a se intensificar. Então nós vamos compreender alguns detalhes bem interessantes que vou compartilhar com vocês agora neste vídeo, pessoal. A cidade de Hydesville ficava na cidade de Nova York e também ficava a mais ou menos 30 quilômetros da cidade de Rochester. Vocês vão compreender um pouco sobre a importância também dessa cidade de Rochester no decorrer do nosso vídeo. A família Fox chega então até esta casa, onde muitas pessoas descrevem como uma tosca cabana, mais ou menos entre novembro, dezembro do ano de 1847. Porém, nesta casa, ela já era conhecida na cidade por fazer alguns barulhos, por ser mal assombrada. Quando a família Fox chega na casa, ela tem barulhos, ruídos, porém pequenos. Entre janeiro e fevereiro de 1948, já no ano seguinte, esses barulhos começam a se intensificar. Com isso, chega o mês de março e exatamente no dia 31 de março de 1848, por isso que eu vou publicar esse vídeo agora no dia 31 de março, esses barulhos começam a se intensificar de uma maneira tão forte, mas tão forte, batidas, ruídos, arranhões, que a família Fox não consegue dormir. Quem era a família Fox que morava nessa casa? Era Margaret Fox, a mãe, David Fox, o pai, Catherine Fox, que nós conhecemos nos estudos por Kate, e Margaret Fox também, que era o mesmo nome da mãe, conhecida por Meg. Então são esses 4 personagens que nós vamos agora conhecer um pouco sobre a história deles. Nesta noite, então, no dia 31 de março de 1848, a filha mais jovem do casal, Kate, que na época tinha 11 anos, resolve desafiar este ser que habitava na casa, o chamando de Senhor Pé Rachado. Para compreender um pouco, Senhor Pé Rachado era um termo utilizado na época para descrever o diabo, então era algo bem assustador para a família, principalmente para as crianças. Então Kate diz: Senhor Pé Rachado, faça como eu. E ela bate palmas. E o que acontece? Consequentemente, a mesma batida de palmas que ela dá é batida na parede. Ao perceber isso, a mãe das meninas, Margaret Fox, ela também então começa a questionar o assunto e também vai fazer uma pergunta, onde a senhora Fox diz: faça exatamente como eu, e bate 4 palmas. Logo após isso, 4 batidas na parede são dadas. Outro fato que eu quero compartilhar com vocês, após isso, Margaret Fox faz uma nova tentativa, pessoal, onde ela pede para que o espírito da casa bata na parede o número da idade de cada um de seus filhos. Ela tinha 7 filhos e isso foi feito um a um, dando um intervalo entre um e outro para que ela pudesse contar. E no último filho, no 7º filho, foi dado 3 batidas, onde teria sido
relacionado ao filho do qual eles tiveram, que teria falecido com apenas 3 anos de idade, onde até mesmo muitos que moravam ali ao redor, por eles serem novos ali na vila, não sabiam deste acontecido. Então era algo que poucas pessoas, pelo menos ali da volta, muitas pessoas, a maioria das pessoas não sabiam. Com isso, o que acontece? A mãe das meninas deduz que tem algo errado, que quem está por trás não é algo mecânico, tem inteligência, porém não sabia se poderia ser alguém, poderia ser não ser, e tem a continuidade então, e de feito podemos dizer assim um interrogatório ao espírito, pessoal, assim num termo só para falar, onde então eles estabelecem um código para conseguirem se comunicar, dizendo que para uma batida é não, para 2 batidas é sim. Margaret Fox pergunta: é humano? Aí fica um silêncio. Consequentemente, ela faz a pergunta: é um espírito? Escuta 2 batidas. Pergunta, aí ela segue mais uma sequência de perguntas: se estava naquela casa, se foi assassinado naquela casa, recebe 2 batidas. E aos poucos começa a desvendar o mistério de quem é este espírito. Agora, logo em seguida, eu vou passar aqui uma parte para vocês, onde nós vamos compreender um pouco sobre o meio de comunicação que eles estabeleceram para conseguir mais informações e também várias pessoas, porque muitas pessoas visitaram a casa, consta que mais de 500 pessoas visitaram a casa naquela época, para comprovar. Até ela perguntou para o espírito que se ela chamasse mais pessoas, se ele continuaria se manifestando. Ele disse que sim. E, pessoal, então foi descoberto que a pessoa que faleceu ali teria sido um mascate, um vendedor que passou ali na época, pela quantia de $500, teria sido assassinado com um golpe no pescoço e também teria sido enterrado na adega. Aqui também vai ter um fato bem curioso e também que nos traz aí algo bem interessante, vocês vão compreender. Além disso, ele era casado e tinha 5 filhos. Mas como que descobriu tudo isso, né? Não foi na base da adivinhação, não foi dizendo e as batidas sim ou não. Então foi estabelecido uma nova forma de comunicação. Onde foi estabelecida então essa nova forma de comunicação, pessoal. Para quem tiver como baixar online ou comprar, tem um livro ESD, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Eu li vários assuntos sobre isto, sobre a família Fox. Eu até comprei um livro agora, ainda não chegou, para ter mais informações. E pessoal, até anotei aqui, olha, neste livro, o ESD, que é o Estudo Sistematizado na Doutrina Espírita, tem algo aqui que eu vou passar para vocês. Eu vou colocar aqui na tela, que eu vou ler agora rapidinho. Onde Isaac Porte nomeia em voz alta letras do alfabeto, pedindo ao espírito para bater uma pancada quando a letra entrasse na composição das palavras. E esse sistema foi denominado como telegrafia espiritual. Para quem tiver também o livro dos médiuns, ou se não, depois eu vou trazer outros estudos. No capítulo 11, nós podemos estudar sobre este assunto, na parte da sematologia e da tipologia, do qual é considerado a linguagem dos sinais e das pancadas. Porém, os recursos eles eram limitados e também eram demorados. Por isso que depois avançou Allan Kardec, nos trouxe outra forma de comunicação, mas isso também vai ser para outro vídeo. Através então dessa telegrafia espiritual veio todas essas descobertas e também muitas revelações dos mundos superiores, do mundo espiritual. Muitas mensagens que nós temos hoje foi lá no início através da telegrafia espiritual. Neste mesmo livro que eu falei, nos passa uma dessas mensagens que eu quero aproveitar que estamos aqui para quem quer aprender, passar para vocês esta mensagem. Vou colocar também aí na tela. Caros amigos, deveis proclamar ao mundo estas verdades. É a aurora de uma nova era, e não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá, e os bons espíritos
velarão por vós. Então, pessoal, tem esta mensagem também no ESD. Eu juntei várias informações de vários lugares diferentes. Após isso, o que acontece? A família Fox decide procurar pelo corpo desse mascate, Charles Osman, na adega. Escavando a adega, eles encontram algumas coisas, como fios de cabelo, pequenos ossos, cal, tábuas. Porém, neste primeiro momento, não encontram o corpo. Tem um motivo, vou explicar para vocês também. Mas foi, na época, periciado que esses fios de cabelos e os ossos eram ossado humano. Então, já se tinha certeza que algo esteve por ali. Então, o que aconteceu, pessoal? Para ser um pouco mais direto, o antigo morador da casa, que era o Sr. Bells, que foi quem tirou a vida do mascate, ele morava na casa e tinha uma empregada. Essa empregada, na noite do acontecimento, foi dispensada, pois o Sr. Bells estava endividado, estava de olho ali nos $500 no dinheiro do mascate e, por isso, tirou a vida dele. Enterrou o mascate na adega. O mascate teria combinado com a empregada, Lucrece, de fazer vendas. Ela voltaria no dia seguinte com o dinheiro para comprar algumas mercadorias, ou o mascate ia procurar por ela, algo mais ou menos por aí. Porém, isso não aconteceu. Estranhou, mas pensou que tinha ido embora, não teve o que fazer. E logo em seguida ela acabou tropicando lá na adega, em algo que estava aí desnivelado, e comentou com o Sr. Bells. Num dia ele passou a tarde arrumando, não deixou ninguém entrar ali, arrumando, dizendo que ia arrumar aquele desnível. E o que aconteceu depois disso? 56 anos depois, no ano de 1904, foi crianças que brincavam ali na volta, derrubaram uma parede e foi encontrado um esqueleto humano. Na época até mesmo chegou a ser noticiado que este esqueleto seria o do mascate. Após tudo isso, esses fenômenos começaram a acontecer em diversas partes do mundo. Se espalhou, isso aí se espalhou, muitas pessoas passaram pela casa, visitavam a casa, como o da irmã mais velha, a irmã Leia, que era casada, ou Lia. Ela morava em Rochester, como eu falei antes, que era 30 quilômetros ali de Nova York. Tem outro acontecimento importante que eu não vejo as pessoas falarem, eu vou contar aqui para vocês também em Rochester. Percebeu que estava ficando muito perigoso para as irmãs ficarem ali, pois muitas pessoas não concordavam com os acontecimentos, eram contra, e estava ficando então perigoso para a vida da Meg e da Kate, e resolveu tirar elas dali. Teve Kate, me parece que ficou algum tempo com a irmã Lia, e Meg ficou com o irmão que morava em outra cidade. Porém, logo em seguida temos novos acontecimentos, pois por onde elas iam, os fenômenos aconteciam, porque estavam ligados à mediunidade de efeito físico das quais elas tinham, e até mesmo a Lia também começou a ter, a despertar, né? No caso de despertar, porque já se tem essa mediunidade, mas também a sentir esses efeitos. E com essas demonstrações públicas que os caras começaram a fazer, as irmãs Fox foram vítimas de intolerância e passaram aí, pessoal, um bom sufoco. E com isso nós conseguimos compreender outros acontecimentos também. Eu quero compartilhar com vocês algo bem importante que aconteceu na época. No Corinthian Halls, que é o maior salão da cidade na época, na cidade de Rochester, foi feito uma apresentação pelas irmãs Fox, onde passou aí por 3 avaliações, e dessas 3 avaliações, todas comprovaram a veracidade dos fatos, dizendo que eram verdadeiros. E aí sim, pessoal, aí as coisas pioraram. De que forma? Com a comprovação, gerou-se um grande tumulto, com a quase linchação das irmãs Fox. Então quase que elas foram linchadas após isso, pois as pessoas queriam que fosse desmentido, né, que fossem desmascaradas. E ao mesmo tempo que teve esse tumulto de pessoas querendo linchar, o movimento cresceu. Mais adeptos, mais curiosos, mais pessoas queriam saber sobre esses fenômenos. Então também teve
lado negativo e teve também um lado positivo que veio trazendo a doutrina espírita aos poucos. Outro fato importante, então, como eu já tinha dito antes, que Lia também começou a vivenciar esses fenômenos e as três começam a fazer apresentações nos Estados Unidos e foram na época consideradas as mulheres mais famosas, mais conhecidas da época, pessoal. Vejam só que ponto chegou de tanta repercussão que teve e era algo que estava vindo para ficar, né? Esta revelação do espiritismo. E como eu disse, então, com isso, os fenômenos começaram a se espalhar mais e mais. Chega na Europa, que já estava preparada pelo mundo espiritual para receber este conhecimento, onde chegaria até Allan Kardec, onde nós temos a segunda parte, que vamos estudar um pouco sobre Allan Kardec, sobre o fenômeno das mesas girantes, e também vamos estudar um pouco sobre a codificação da doutrina espírita, né? Pois Allan Kardec já teria sido, nós vamos ver isso depois, pela espiritualidade para realizar este trabalho. Como nós podemos perceber, pessoal, as coisas, por mais que aparentemente evoluíram, não evoluíram tanto, né? No sentido do que? Da intolerância, do preconceito, para chegar ao ponto que na época, eu até não sei como que não aconteceu, lá em 1848, depois essas apresentações se intensificaram entre 1849, de quererem linchar as irmãs Fox, algo assim para a época bastante complicado, né? Muitas coisas aconteciam. Kardec sofreu muitas perseguições, nós vamos ver nos próximos vídeos. E para que o vídeo então não fique muito extenso, pessoal, é mais ou menos essas informações de forma resumida relacionado às irmãs Fox. Eu comprei um livro que nos traz as histórias. Essa casa, só que uma parte final, esta casa na época foi demolida, pois já estava muito velha. Ela foi construída uma réplica e essa réplica pegou fogo. Depois acabaram reconstruindo e pegou fogo de novo. E hoje tem em um local nos Estados Unidos uma réplica para demonstração. Até mesmo o baú do qual era guardada as mercadorias desse mascate está neste lugar, que é em Lilydale, a sede dos espiritualistas americanos. Está para visita, né? Feito um museu fizeram. Tem bastante informações interessantes. Eu gosto bastante de estudar a parte da história para ter um pouco de conhecimento. Vou trazer vários assuntos. Então, se vocês gostam deste vídeo, pessoal, depois quando o livro chegar, eu gravo um vídeo mostrando o livro. Se vocês quiserem também comprar, fica para a critério de cada pessoa para conhecimento. Espero que de alguma forma possa ter contribuído e ajudado. Convido mais uma vez para que inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações para que juntos possamos então estudar a doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos e nos encontramos em nossos próximos vídeos.